Já estamos de volta com o programa Eclésia, o último dessa segunda-feira, dessa série de programas que fizemos durante toda a segunda-feira à noite, pois semana que vem o programa será exibido a partir toda terça-feira à noite. O programa passa então a ser exibido terça-feira à noite, 8 horas da noite, tá certo? Mas vamos terminar esse programa aqui sobre heresias nesse último bloco, a gente tem bastante coisa para comentar ainda. Só vale destacar o seguinte, nós recebemos muitos e-mails durante o programa que nem sempre estão relacionados com o tema do dia. E o nosso tempo é muito curto, a gente não consegue responder o tema do dia e outros temas. Se você não tiver a resposta direta, às vezes a gente consegue responder diretamente. Mas vale como dica. Muitas vezes a gente pega um e-mail e vê que muita gente tem dúvidas sobre aquele assunto e prepara um programa também sobre aquilo. Então, na dúvida, mande. De uma maneira ou outra, você acaba tendo algum tipo de resposta, certo? Mas quero responder diretamente ao nosso telespectador, Otacílio Miguel Teixeira Tavares, que ele mandou a seguinte pergunta. Tem a ver, então, com a segunda heresia, na qual o padre já começou a comentar e vai falar um pouco mais agora sobre ela. A pergunta dele é a seguinte: se a Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como explicar que o Espírito Santo seja Deus? A dúvida dele é entender como saber se o Espírito Santo é realmente Deus. Então, está aí a pergunta, padre: o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e o Filho? Olha, primeiro, Otacílio, obrigado pela sua pergunta, embora um pouco confusa. Não dá para entender muito bem o que você quer falar ao final das contas, mas nós estamos falando aqui do mistério da Santíssima Trindade. Somos cristãos. Só somos cristãos se cremos no mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo na força e na plenitude, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, revelada em Cristo, na força do Espírito Santo, nos falou do Pai, nos falou do Pai. Então aqui a questão é muito simples. Meu querido, o Pai é Deus, o que a igreja sempre professou. O Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Um só Deus, no mistério, em 3 pessoas. Esse é o mistério da Santíssima Trindade, é o mistério fundante da nossa fé, da fé cristã. É o mistério mais importante, sem ele não existe mais nada, porque sem Deus não existe nada. E eu creio que não há dificuldade, não sei onde você está vendo. Você diz, então, se a Santíssima Trindade é Deus, você mesmo concordou. Você diz a Santíssima Trindade é Deus e não ter Trindade pressupõe 3. Num segundo momento, você quer tirar o terceiro elemento da Trindade Santíssima. Não entendi muito bem, não. Com toda certeza, a sua pergunta. Mas a verdade revelada por Deus, nas Escrituras, que a igreja recebeu, guardou e transmite, é que são 3 pessoas, um só Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus e o Espírito Santo é tão Deus quanto o Filho e o Pai. Esse tipo de dúvida relacionada à pessoa do Espírito Santo tem a ver com a heresia que o senhor estava comentando agora há pouco, que nasceu com o Macedônio. Macedônio. No século IV, não é isso? Exatamente no século IV. Então, surgiu mais tarde um bispo que negava que o Espírito Santo fosse Deus. E também essa heresia, essa negação, muita gente embarcou porque a natureza humana é frágil, porque a natureza humana... E se nós não retomamos a verdade, sempre nós acabamos falhando. E aí surge o Concílio de Constantinopla. Aliás, Macedônia era bispo de Constantinopla, não era? Bispo de Constantinopla. Bispo de Constantinopla. Ário era padre de Alexandria e Macedônio, o bispo de Constantinopla. Imagina, e aí faz sentido que o concílio fosse exatamente ali no foco do incêndio. Aqui Constantinopla era proeminente porque era a sede de Roma no Oriente. Então, só confirmando, qual que é o problema dessa heresia do macedonismo? Negou a divindade do Espírito Santo. Não aceitava a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não reconhecia o Espírito Santo como Deus. Entendi. Como Deus. E aí o concílio enfrenta firmemente a heresia e demonstra bíblica e tradicionalmente que sim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo de amor. O Espírito de amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Essa é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Concílio de Constantinopla ajudou a botar os pingos nos is e disse, olha, não é por aí o caminho também. Afugentou, rechaçou, enfrentou e desmascarou a heresia contra o Espírito Santo. A heresia contra o Espírito Santo.
Muito bem. A gente ainda quer falar sobre o nestorianismo, para encerrar uma heresia que nós preparamos para conversar aqui. Mas tem um telespectador aqui que a gente citou e não deixa a gente encerrar o programa, mesmo que a gente não tenha muito tempo, padre. Pelo menos em um minutinho nos ajude aqui, olha. O nosso telespectador Edson Coutinho está dizendo o seguinte, que o senhor disse agora há pouco, quando nós citamos o pelagianismo, que é uma outra heresia, pelagianismo. O senhor disse assim, olha, o pelagianismo está sendo praticado hoje em dia. Aí ele diz, ele queria essa explicação, por favor. Posso falar? Onde que o pelagianismo está sendo Quer ver, meu querido? vivido hoje em dia? O pelagianismo está sendo vivido como nunca, jamais foi vivido através do espiritismo. O que é pelagianismo? Pelagianismo é aquela doutrina, simplificando, que diz que o homem ele é salvo muito mais pelo seu esforço do que pela graça de Deus. Pelo seu esforço do que pela graça de Deus. E com essa rede de heresias, de mentiras que o Espiritismo ensina, quer dizer, sobre a reencarnação, né, Eric? Se o homem tem que voltar várias vezes para ele ir se limpando, para enfim poder ser salvo, o sangue de Cristo não tem valor, não tem mérito nenhum. Também nega a redenção de Cristo. O Espiritismo é pelagiano. Pelágio também é triste. Pelágio era um bispo. Entendi. Que com mil psicoses, ele acabou se afastando da verdadeira fé, e com 1000 psicoses via o pecado em tudo e a impossibilidade da graça de fato vencer o pecado. Entendi. A impossibilidade da graça vencer o pecado. Mas como isso? Se claramente os textos sagrados em São Paulo está mais do que explicitado de que a graça dada por Cristo, superabundante, foi mais do que suficiente para vencer o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pelágio falou o contrário. Onde abundou a graça, superabundou o pecado. O pecado afogou a graça. E não a graça afogou o pecado. Não tem cabimento. É claro que a gente respeita, cada um é livre para exercer ou buscar a religião que quiser. Né? Lembrando que nós fazemos um programa católico, voltado para católicos. Agora, o que não dá para a gente concordar, e como o padre bem disse, é um tipo de distorção de uma ou mais verdade de fé. São muitos os católicos que, infelizmente, caem nesse tipo de discussão e que acabam admitindo uma corrente herética e, às vezes, nem percebem. Eu quero deixar claro uma coisa. Como sacerdote católico apostólico romano, eu estou respondendo aqui em nome da reta e sã doutrina de sempre da Igreja Católica, falando para católicos, ok? Com todo o respeito, eu quero deixar isso claro. O Espiritismo é uma falsa doutrina, e quando eu identifiquei o pelagianismo em nossos dias com o Espiritismo, está claro, e é o que acontece de fato. E assumo a responsabilidade das minhas afirmações, tá bem, Eric?